Olá, seja bem-vindo ao Solitores. Estamos de regresso e esta semana viemos até Santarém, para aquela que seria uma das últimas corridas de 2015, a poucos dias de terminar a temporada. O mau tempo trocou-nos as voltas, a nós e aos aficionados, e por isso esta semana fazemos um programa especial, dedicado aos melhores momentos da monumental Celestino Graça, para muitos a primeira praça do país. Seja bem-vindo e fique connosco. Há 51 anos, Celestino Graça mandou edificar com o seu nome a Praça de Touros, que é para muitos considerada a primeira do país. Nós convidámos Francisco Morgado, jornalista taurino, que na primeira pessoa nos vai contar alguns dos momentos que marcaram a história da Celestino Graça. Passados 51 anos da sua inauguração, a monumental Celestino Graça, em Santarém, continua ainda a ser uma das praças mais cómodas do país, além de ser a de maior lotação. Foi uma obra que nasceu aqui na capital do Ribatejo pela vontade de uns quantos ribatejanos, sobretudo daqueles que estavam na altura à frente da Feira do Ribatejo. Para os mais novos, para aqueles que porventura ainda não tinham nascido em 1963, vou-lhes recordar que 1 litro de gasolina custava 2 cêntimos, que uma refeição num restaurante poderia ir aos 20 cêntimos, 50 cêntimos se fosse muito boa, que a média dos ordenados em Portugal na altura andavam pelos 3,5€, 4€, e que, portanto, as coisas eram completamente diferentes daquilo que são hoje. O terreno onde está edificada a monumental Celestino Graça custou 1.500 euros. E os homens que estavam à frente da Feira do Ribatejo começaram a verificar que não só a feira se expandia, mas também a velha praça da Cerca da Ameixeira estava já velhinha e tinha pouca lotação. E que as corridas da Feira do Ribatejo não tinham assim tanta visibilidade, porque a praça era antiga. Vamos então construir uma praça nova. E com horizontes amplos, vieram para este sítio, mesmo ao pé do local onde se realizava então a Feira do Ribatejo, que na altura chamava-se ainda Feira do Ribatejo. Compraram este terreno, pediram a um projetista que o fizesse, e eu, um pouco mais à frente, já vou recordar o seu nome, e em janeiro começaram a edificar a Monumental de Santarém. Abriram uma subscrição pública, onde as pessoas davam, na altura, 2 cêntimos, 10 cêntimos, as empresas, enfim, um pouco melhores de Santarém, que tinham essa possibilidade, dariam 30 euros,
€50. E assim se foi edificando. Mas também outras pessoas que deram sacos de cimento, tijolos. Foi muito interessante ver uma população de Santarém completamente virada para a sua nova praça. E ao fim do dia, quando as pessoas saíam dos empregos, vinham aqui a este local verificar o andamento das obras. Foi realmente uma coisa extraordinária. E passado 6 meses, inaugurou-se a monumental Praça de Touros de Santarém, mais tarde chamada Celestino de Graça, porque realmente foi a Celestino de Graça que se ficou a dever este impulso e este andar para a frente. Sem a existência do Touro Bravo, era mais que certo que nunca poderia haver corridas. Por isso estamos neste local, que é afinal um local simbólico. Passaram dezenas, podemos até dizer centenas de ganaderias por estes curros ao longo de 50 anos. Mas por uma questão de marcar a efeméride, acrescento apenas que a primeira divisa e o primeiro ferro a pisar estes curros, então novinhos em folha, há 51 anos, foi da ganaderia do Dr. Fernando Salgueiro, que curiosamente lidou também nesta praça o primeiro touro na corrida de inauguração. Já agora permitam-me uma recordação emotiva. Quem pegou o primeiro touro nesta praça foi o falecido forcado, recentemente falecido, Luís Freire Gameiro. Um forcado a quem o grupo de forcados amadores de Santarém ficou a dever muito, porque foi um dos maiores forcados portugueses do século XX. Esta praça e estas bancadas assistiram a muitas efemérides ao longo dos 50 anos, como não poderia deixar de ser. Foram famosas as suas corridas da Renascença, com a praça completamente cheia, com algumas alternativas de êxito, como foi o caso da de Sónia Matias, da de Luís Rochinol, entre outros. Mas também as corridas da televisão. Paulo Caetano tirou aqui a sua alternativa num dia de calor imenso, com a praça completamente cheia. Depois houve também a inauguração da luz elétrica, outro grande acontecimento. Chamaram-se técnicos que vieram de propósito da Holanda para escolher o tipo de luz mais adequada para aquilo que era necessário nas futuras transmissões diretas à noite. Tudo porque Celestino de Graça, como já disse há pouco, via sempre um pouco mais além. O Grupo Forcados Amadores de Santarém tem, como não podia deixar de ser, muito da sua história ligada a esta praça. Ricardo Rote Sérgio despediu-se aqui. Os 50 anos foram feitos aqui com uma corrida extraordinária num ambiente absolutamente invulgar. Já este ano comemorou-se aqui o centenário do Grupo Forcados Amadores de Santarém. E houve pegas imemoráveis nesta praça, feitas por grandes grupos, por grandes forcados, de grandes grupos de forcados que há em Portugal. Por tudo isso, nestas paredes, nestes locais, respira-se história. Estou-me a lembrar, por exemplo, que João Moura toreou aqui 7 touros. Um deles era da legendária ganaderia Miura. Touro esse que foi a primeira vez que veio a Portugal a ganaderia Miura para esta corrida. Moura teve aqui nesta praça uma consagração extraordinária. Também o cavaleiro José Samuel Lupe, que felizmente ainda está entre nós e oxalá esteja por muitos anos, festejou aqui as suas bodas de prata. O Fernando Salgueiro, o filho do Dr. Fernando Salgueiro, tirou aqui a sua alternativa e tantos, mas tantos cavaleiros tiraram a alternativa nesta praça, porque era aqui que se realizavam os maiores acontecimentos, as corridas mais importantes da temporada, sobretudo quando a Feira Nacional da Agricultura, que é irmã mais nova da Feira do Ribatejo, ainda se realizava neste local. O público acorria à feira e, como não podia deixar de ser, quando soava o clarim estava dentro da praça. Havia sempre muitos aficionados que se deslocavam a Santarém. Os tempos mudaram, houve outras ideias, a Feira do Ribatejo saiu daqui como tinha que sair, foi lá para baixo para o Penema
e com ela arrastou realmente as multidões que vinham à Feira Nacional da Agricultura, e quem sofreu um pouco com isso foram as assistências da Praça Monumental Subsídio de Graça, que passou a ter menos importância, passou para um segundo plano. Neste momento, houve uma altura em que a sua sobrevivência já esteve em risco, porque se pensou em construir uma outra praça lá embaixo, no Quenema, tapada, multiusos, que iria substituir essa. Não sei se bem, nem se mal, o futuro dirá. A ideia não foi à frente e a Salesiano de Graça, os seus 13.150 lugares, aqui continuam de pé, à intempérie dos verões e dos invernos, para realizar por ano 5 ou 6 corridas. O que acontecerá daqui a 5 ou 10 anos, sou incapaz de prever, mas oxalá que esta monumental Salesiano de Graça não se transforme num elefante branco. Seria mau para a tauromaquia, seria mau para todos nós. No ano em que a tauromaquia portuguesa assinala os 100 anos do Grupo de Forcados Amadores de Santarém, também o Sol e Touros lhes presta uma homenagem e mostra alguns daqueles que foram os melhores momentos por nós captados esta temporada.